fazer um currículo. Diga quem você é, me diga. Comece colocando seu nome completo. Dependendo de onde ele vem, sua vaga já está garantida. Coloque sua data de nascimento, mas se estiver muito velho, altere os dados. Eles costumam achar que após certa idade, uma pessoa se torna inútil. Coloque suas experiências. Isso só é importante se você trabalhou em lugares grandes. Coloque o motivo de querer trabalhar no local. Isso aqui é só para verem o quão desesperado você está por emprego ao falar qualquer coisa para agradar. Coloque seu estado civil. Isso só é importante se você é uma mulher. Eles não gostam de mulheres solteiras, casadas ou com filhos. Coloque sua pretensão salarial. Na luta para ganhar 1 milhão. E eles nunca vão pagarem o que você quer. Desculpem. Esse é só um chamariz para prometerem um salário maior no decorrer do trabalho. Na entrevista, vão te perguntar uma qualidade e um defeito. Diga alguma qualidade altruísta e um defeito que pareça qualidade. Meu defeito é ser perfeccionista. Isso sempre funciona. Se você é travesti, pessoa trans, pessoa negra ou faz parte de qualquer minoria social, não adicione foto. Eles vão eliminar sua chance de emprego quando ver quem você é. Tá pronto seu currículo memorável. Boa sorte! Te mostre, eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro. Olá, boa noite. Começamos mais um programa Cultura Livre, seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje a gente vai entrevistar aqui o Lucas Vizan e a Giovana Rodrigues. Boa noite, Giovana. Seja bem-vinda. Obrigada, é um super prazer estar aqui com vocês. A gente que está feliz de te receber aqui. E Lucas Vizan, seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elô. Felicidade de estar aqui contigo. A gente que está, assim, super feliz. Eu acabei começando até com uma risada, mas depois você fala, gente, estou rindo disso, né? Eles vieram aqui para falar do espetáculo Currículo Vital. E a gente veio falar também um pouquinho quem são esses artistas e como eles combinam nesse trabalho, que é o espetáculo Currículo Vital. Giovana, conta um pouquinho, você que é atriz, diretora, dramaturga, maquiadora, publicitária, enfim, multiartista. E conta um pouquinho da sua trajetória, da trajetória enquanto artista e essa vontade da dramaturgia, já é a sua segunda experiência como dramaturga. A primeira a gente chorou, sorriu, brincou e agora essa que já vem mais pesado aí. Sim, bom, eu sou Giovana Rodrigues, sou travesti, cuiabana, 31 anos. Sou arteira, sou artista, né? Tô fazendo arte aí há alguns anos já. Mas dentro disso eu sou outras coisas, né? Eu sou várias outras coisas. A gente que é da periferia, a gente tem um lema que é o quê? A gente não pode fazer uma coisa só. Né? A mãe da gente ensina pra gente falando, olha, você tem que fazer várias coisas, porque se uma não der certo, você faz a outra que tá tudo certo. Sem dinheiro a gente não vai ficar porque a gente tem muito trabalho e suor. Então eu sou várias coisas, né? Eu também sou formada inicialmente em publicidade, né? Eu sou redatora publicitária, já atuo há alguns anos, há mais de 10 anos, em agências da cidade. E depois veio a arte, né? A arte ela se apresentou para mim de uma maneira muito bonita, porque primeiro a gente tem a dúvida de que a gente pode ser, né? A gente se pergunta ali no íntimo, a gente pode ser artista também, né? De onde a gente vem, a gente tem acesso a isso. E quando esse acesso chega, a gente fala, por que não? Né? Então, eu brinco falando que a minha carreira artística, ela nasce um pouco mais tardia do que geralmente é o costume, mas ela nasce de uma forma muito forte, né? Nós três, juntos, participando da MT Escola de Teatro, somos egressos de lá, em um contato muito profundo, né, com a arte, de uma maneira muito plural, com uma criação muito unilateral das coisas, uma criação horizontal das coisas, o que faz com que a gente se encante por outros métodos, né, de se fazer arte, né? Lá eu fui entender sobre a profundidade disso tudo, do quanto dá para ser artista em várias camadas, né? Artista não é só estar no palco atuando, quem está atrás produzindo também é tão artista quanto. Então, aonde que a arte está presente em todos esses meios, assim. Então, a MT Escola ela é uma potência nesse sentido. E a gente sabe disso porque a gente passou por lá juntos e foi uma experiência única para isso tudo. A minha carreira como dramaturga surge logo depois, né? Com também mais uma coisa que mora no campo das possibilidades, de, nossa, eu também posso escrever.
né? Sim, eu lembro que, na verdade, você, dentro da MT Escola de Teatro, você já se arriscava a escrever algumas coisas, já trazia. E eu estava até conversando com o Lucas nos bastidores, como eu achava que você brincava bem com as palavras, como saía gostoso o que você escrevia. Só que não chegava a ser uma dramaturgia completa, você trazia alguns textos, alguns fragmentos do que você pensava, do que você estava sentindo, e isso já era muito forte, né? A gente já via que você tinha realmente um gosto pelaquilo, que você tinha muita facilidade. Talvez seja da experiência como redatora, né? De não Também. ter, não é totalmente diferente, mas você tem bagagem, tem referência, tem essa coisa de saber lidar com a palavra, né? É uma coisa de, acho que primeiro de infância, né? Eu escrevo de infância, de escrever sentimentos, de escrever situações. Eu gosto de escrever sobre as pessoas. Quando eu conheço uma pessoa que me marca de uma maneira muito forte, eu escrevo sobre ela, enfim. E a escrita, ela surge nesse lugar, assim, de necessidade social também. Eu sempre penso que a escrita, ela precisa ser uma questão social. O artista, ele precisa pensar o social, né? Pensar o que está acontecendo no tempo dele. Então, a minha escrita, ela surge disso, mas ela sempre perpassa por mim mesma. Eu acho que a escrita como experiência, ela faz isso, né? A gente pega o que o mundo está fazendo, engole tudo isso para colocar coisas no papel que perpassam a gente. Então, a minha escrita, ela vai muito nesse lugar, assim. Então, a primeira peça que eu concebi como dramaturgia foi Contavento, que é uma peça infantil. Que também é um universo assim que eu nunca me imaginei apaixonada. Também pela possibilidade de falar sobre qualquer assunto, obviamente de uma maneira lúdica, né, indicando ali a idade de cada criança. Mas é interessantíssimo como a gente pode escrever sobre qualquer coisa para criança. Então, Contavento, ela surge nesse lugar para mim, assim, e mora no meu coração por ser meu primeiro filho, né? Nela não só fiz a dramaturgia, como também atuei, né? Então tem composições de músicas, que é uma outra paixão minha, que é a coisa musical. Então, Contavento, ela surge nesse sentido para mim. Logo depois, depois de anos, assim, uns 3, 4 anos depois, surge essa nova parceria com o Lucas, que a gente já tinha tido contato antes na MT, estudando junto, em cena juntos. E agora num outro lugar, né? Saindo desse ambiente seguro da escola, né? E indo para um ambiente diferente, que é o ambiente real, né? Da vida real. Do mercado de trabalho. Do mercado de De trabalho, de fato. Do mercado de trabalho artístico, né? Sim. Da gente entender como é que esse ambiente funciona também. Funciona pra gente, principalmente, que somos rostos novos, né? Na arte cuiabana. Então, como é que isso funciona pra gente? Como é que a gente cria coisas para esse público, né? Como que a gente entende esse nosso público cuiabano? Então, essa também foi um dos desafios motivadores para a gente também criar. Então, o Currículo Vital, ele surge dessas provocações, primeiro artísticas, mas reflexivas sobre de todas as pessoas que antevêm a gente, sabe? Nossas mães, nossos pais que trabalharam muito, continuam trabalhando muito, então... e como a nossa vida cíclica mesmo, ela é pautada por trabalho, né? O capitalismo, ele faz isso com a gente. Ele trabalha com a pessoa enquanto ela é útil. Sim, a pessoa te conhece, ela fala, mas você trabalha do quê? O que você Exato. faz, né? Já é uma coisa assim... O É trabalho é algo que um te define, condutor, né? o trabalho ele te define, é um condutor de vida, né? E não era para ser, Sim. porque antes de tudo a gente é a gente é humano, né? E dentro da humanidade cabe muitas outras coisas que não é só trabalhar. Então, acho que a minha carreira surge disso tudo para culminar nesse lugar que é Currículo Vital. Muito trabalho também, muito trabalho. Eu já trabalhei de tudo que você imaginar, assim. Então, e também a experiência, né? Sim. Inclusive, a gente já até... Você teve aqui no Cultura Livre, acho que no Cultura Livre número 1, com Tá Vendo Seu Moço, que é um videoclipe da Carola, que você... Videoclipe Aham, lindíssimo. lindíssimo. Que você tava lá atuando no videoclipe, dançando. Sim. E olha lá, eu tenho até o cartaz, lindíssima. Sim. Também é mais um dos projetos que eu tenho, né, como carreira, que eu me orgulho muito de ter feito parte, que é um trabalho lindo de uma cantora incrível. Como equipe, eu gosto sempre de falar sobre isso, né, porque a equipe, ela é fundamental para um processo. Pra gente, né, pra gente estar aqui hoje, pra essa dupla estar aqui hoje, a nossa equipe tá empenhada em trabalhar muito para isso. Para as apresentações que a gente vai ter, a equipe
tem parte fundamental nisso. Então, para estar vendo o seu moço, a equipe também foi fundamental. Foi. E Lucas Vizan, que a gente conhece já também, fez atuação na MT Escola de Teatro, já fez muitas outras coisas também aí com dança, com corpo também, né, Lucas? Conta um pouquinho da sua trajetória, Lucas, e esse encontro maravilhoso aí com a Gel. Lembro que daí você sempre quis fazer, sempre quiseram fazer algo juntos, né? E aí, que legal que a gente está vendo isso se realizar, uma potência aí, com os ingressos praticamente todos já esgotados. Sim, eu sou Lucas Vizan, eu tenho 25 anos. A gente, né, teve esse momento, essa oportunidade de estudar junto. Então, foi um grande encontro para todos nós, né? Naquela época, a gente estava se entendendo enquanto artista. Eu já tinha me encontrado na atuação antes, experimentando com outros coletivos. Passei por algumas formações com alguns artistas aqui da cidade. O Cena 11 foi um deles. Então, eu tive algumas experiências de palco antes da MT Escola e ali isso fundamentou meu trabalho, assim, no sentido de conhecer mais as potencialidades que eu tinha dentro do teatro e buscar outras, como a dança, por exemplo, que foi uma coisa que eu encontrei nesse meio artístico enquanto eu estava produzindo coisas dentro do teatro. A minha relação com o teatro, ela vem principalmente desse lugar, desse período. E aí naquela época, a gente teve uma oportunidade de levar uma peça para São Paulo, que inclusive foi a primeira vez que eu tinha ido para São Paulo. Então a gente levou essa apresentação, eu me apaixonei, me encantei por São Paulo, pelas coisas que vi lá, pela possibilidade de continuar estudando lá, e aí foi um momento assim de descoberta e resolvi dar continuidade lá, sabe? Mas acabou sendo interrompido também, porque na época teve a pandemia, que foi um momento, né, de reclusão para todo mundo. Aí acabei voltando e ficando aqui. E que foi também próximo a esse período, né, de lockdown, que a gente estava confinado, que a gente também começou a conversar sobre isso que é hoje currículo vital. A gente começou a entender os temas, quais eram as coisas que estavam perpassando entre a gente. O assunto trabalho ficou mais gritante naquela época, né? Porque precarização do trabalho não é uma coisa que a gente está falando de agora para agora, né? Não tem a ver só com inteligência artificial, que é uma coisa que está dominando o mercado de trabalho. O vídeo que vocês viram no início tem voz de inteligência artificial, porque a gente está realmente fazendo uma denúncia e, ao mesmo tempo, querendo usar desses recursos para se comunicar. Então, ali naquele momento, a gente começou a observar mesmo, dentro daquele cenário, quais eram os trabalhos que estavam cada vez mais sofrendo com aquela situação, né, de pandemia, de lockdown. E, enfim, tiveram alguns casos que nos marcaram e que foram motivadores, assim, para a gente estar falando disso que a gente está falando hoje dentro da peça. Muito bacana. Eu acho que esse tema currículo vital, e esse tema de emprego, da precariedade do emprego, ele é muito, na verdade, a gente tem trabalho análogo a escravo, né? Tem a escravidão, depois vem então a precariedade do trabalho, ela já vem desde que o Brasil é Brasil, desde né? quando ele se fundamentou, né? E é engraçado porque a escolha do nome é um jogo de palavras. A gente usa do curriculum vitae, que vem do latim, significa trajetória de vida, aqui para falar do que é vital para a gente. Então, esse jogo com o currículo é sobre o que é dentro da nossa trajetória, o que é vital para a gente, para a nossa vida, né? E a gente fala e escuta muito sobre felicidade, né? Enfim, qualquer casa de periferia, a gente vai falar sobre a busca do sonho e isso está muito ligado ao trabalho. Então, a gente quer uma formação, a gente quer uma vaga de trabalho dentro do mercado para conseguir se estabelecer enquanto gente mesmo. Sim. Eu acho que a gente também se questiona sobre quando que a gente se define ou se definiu enquanto artista. Eu acho que também tem uma relação com esse ofício, o trabalho, né? Quando que eu posso estar exercendo isso e nomeando enquanto ator? Por exemplo, agora estou com o meu primeiro trabalho, né, em circulação.
E aí, será que agora eu posso me reconhecer enquanto artista, sabe? Então, é um momento, assim, muito valioso pra gente, né? Que trabalha com arte, poder estar executando isso, porque não é sempre, né? A gente que é artista sabe quão difícil é produzir arte, e agora, nesse momento, a gente está fazendo isso e colocando o dedo na ferida, né? Sim. Exatamente. Lucas, você interpreta o João, né? Que é um trabalhador comum. E o espetáculo tem a direção e a dramaturgia da Giovana Rodrigues. Giovana, quais são os elementos que você acha que foram essenciais assim, para a construção dessa dramaturgia, para pensar essa trajetória do João aí? É um monólogo, né, Lucas? Nossa! É um monólogo. Que... É um monólogo dele se colocando em riscos, né? A gente sempre colocando em riscos. Adoro desafios. Mas, primeiro eu venho nas referências, né, que eu trago, que são muito fortes para mim enquanto escrita. Eu gosto muito de estudar sobre a invisibilidade humana, né? Eu gosto muito do que a Clarice Lispector faz enquanto construção de personagem, né? Ela consegue esmiuçar um personagem tão bem a ponto da gente se reconhecer nele. E isso é muito forte para mim, assim, enquanto pesquisadora, enquanto escritora. Quando eu vou na Carolina Maria de Jesus, por exemplo, a gente encontra um outro paralelo. E eu gosto muito de comparar as duas, porque são duas escritoras completamente diferentes, mas que se contrapõem em algum momento. Porque a Clarice, ela fala sobre aquelas pessoas invisíveis e a outra autora, ela literalmente passou pela invisibilidade. Então, como que esses dois parâmetros se encontram, né? São mundos diferentes de criação. E aí, meu começo, ele vai ali, né? Eu vou beber dessa fonte para eu entender esse lugar da invisibilidade. E, obviamente, observar o que está no bairro, sabe? Observar o que está perto. Porque a nossa peça, ela fala sobre a precarização do trabalho, mas esse é um assunto inicial de todas as discussões que a gente tem dentro do nosso projeto, do nosso trabalho, porque a gente fala sobre sonhos, a gente fala sobre felicidade, sobre o que é essa felicidade que vendem pra gente, que tem 30 e poucos anos, né? Que a gente tem que casar, que a gente tem que ter um emprego estável, que a gente tem que ter um carro, que a gente tem que ter uma casa. E tudo pautado em coisas materiais, né? A gente pode estar um caco emocional, mas se a gente está com um emprego estável, tá tudo certo. Então, tudo isso é questionado o tempo todo, né, na peça. Eu gosto desses questionamentos. Acho interessante perceber como que a vida está acontecendo no pequeno, né, nas coisinhas miúdas, assim. Então, o meu texto ele tem essas provocações, assim, no pequeno. É no pequeno que a gente amplia, coloca uma lupa para falar sobre coisas maiores. Sim. A gente recebeu aqui falando que a partir do que a narrativa vai avançando, os espectadores são convidados a questionar o próprio o papel dentro desse ciclo produtivo que a gente está inserido, né? E isso acaba gerando assim, falar, meu Deus, ou se vendo nesse personagem, né? Nessas atitudes, se identificando ali. E também eu acho que isso é muito importante, questionar esse sistema, né, que é de trabalho. Então, eu acho que isso aí é vital. É vital. É vital. Exatamente, é vital para a gente poder mudar o que a gente está passando hoje, né? Porque a gente fica pensando, tá, a gente fez um espetáculo para questionar tudo isso, mas a gente quer gerar alguma coisa, né? E isso que vocês querem gerar é desconstruir esse trabalho, pensar como a gente pode melhorar isso, sair disso, desse ciclo, sabe? Não sabe, eu fico pensando que com isso que você trouxe, a gente realmente foca nisso, de tirar tudo que tem da frente e tentar encontrar o que é que sobra, sabe? Quando eu tiro o cargo, a função, enfim, o lugar que eu quero estar, o que que sobra? E é o sujeito. A gente precisa se encontrar. Eu acho que nunca se falou tanto sobre burnout, sabe? Que é uma palavra, enfim, a gente precisa pesquisar no Google para entender, né? Porque está em outra língua, mas que a gente vive isso diariamente, assim. Casos, vários relatos de pessoas que já viveram uma situação de burnout, que é chegar no esgotamento emocional ao máximo, e isso está ligado a trabalho também. Então, isso também é um esvaziamento do indivíduo, do sujeito, que é uma coisa que a gente vai fazendo, mas não é imediato, é aos poucos. Porque se no começo a gente começa um trabalho, uma profissão com muito desejo, vontade, sonho de alcançar um lugar,
a gente vai nisso e aos poucos vai se perdendo. Eu acho que isso é o que mais eu vejo e observo nos relatos das pessoas que me falam que já viveram uma situação de burnout. E, inclusive, passam a aceitar isso como sendo uma realidade, né? O que é, talvez, o que é pior, assim. Eu tive síndrome do pânico, né? Eu trabalhei mais de 10 anos numa telefonia e eu saí de lá com síndrome do pânico e aí acabei saindo e voltando para as artes, procurando outros trabalhos que não me sobrecarregasse tanto. Mas eu chegava a trabalhar assim 24 horas, sábado, domingo, feriado, não tinha hora, sabe? Era uma loucura mesmo. E fiquei 10 anos nisso, sabe? Mas aí, tipo, no final do mês era muito dinheiro. E aí aquele dinheiro ou aquilo vai te segurando ali, querendo que você fique, sabe? E aí cada vez que você queria sair, eles iam oferecer mais dinheiro para você não abandonar, porque, né? E é o que faz parte do ciclo, né? O ciclo, ele se alimenta disso, das necessidades que a gente tem humanas, né? De comer, de pagar contas, são necessidades básicas, né? Todo mundo precisa de tudo isso. E quando a gente vê que esse dinheiro está rendendo, mas isso depende do nosso esforço, isso vai virando uma corrida eterna, né? A gente vai correndo nesse lugar que não tem fim, sem se preocupar com a nossa saúde, principalmente com a saúde mental, né? Então a gente vai nesse ciclo infinito. Eu até li uma frase essa semana, falou assim, se você trabalha, tipo, com X, você vai ganhar sempre X. Se você quiser ganhar Y, você tem que trabalhar X e Y, entendeu? Não era bem essa frase, eu não lembro, mas o contexto é isso, sabe? Eu falei, gente, mas pra que ganhar X e Y? E qual é a sensação que passa? É de que basta esforço. Sim, basta esforço, basta querer mais. Precisa só de você para aquilo acontecer. Então, se aquilo não está acontecendo, é porque você deixou de fazer algo, sabe? Isso também é um provocativo muito forte pra gente, principalmente nas artes visuais. Lucas tem um olhar minucioso para quando a gente pensando em publicidade agora, né? Quando a gente pensou na comunicação dessa peça, né? A gente teve esse cuidado muito grande de fazer essas provocações mesmo, sabe? Beirando ao que a gente critica mesmo, para chegar nesse lugar de provocação, né? De falar com essas pessoas é isso mesmo que você quer? É esse o caminho que você quer? Porque é isso que você está fazendo. Então a gente também pensa nessa provocação. E a gente faz isso também pensando em ironizar isso que é colocado pra gente como, enfim, uma crítica talvez aos coaches, mas é porque tem essas frases que a gente escuta constantemente, né? Precisa apenas de você, acorde cedo, sabe? Então, são coisas que vão alimentando o nosso imaginário e que fala assim, pô, então eu sou um desleixado, eu sou um fracassado porque eu quero, mas a gente deixa de entender que é um sistema que trabalha para que as coisas aconteçam dessa maneira. Exato. Tem questões muito fortes também que inspiram, de modo geral, a peça. É que, enquanto a gente estava criando, um dos principais pensamentos é que Lucas é um jovem periférico. Quais são as possibilidades de um jovem como Lucas, da idade dele, do gênero dele, da cor dele, sendo um artista e podendo fazer arte nesse sistema em que oprime os jovens a fazerem alguma coisa? Eu sou uma mulher trans, uma travesti, de 31 anos. Quais são as possibilidades de empregabilidade que eu tenho? Então, isso também é uma questão pra gente, né? De como que esses reflexos sobre trabalho e sobre empregabilidade, ele perpassa pela gente inicialmente. Então, voltando lá no que eu disse no início, de como que esse pensamento primeiro tem que passar pelo que a gente entende, né? Para depois desaguar em outras coisas. Eu acho que o texto ele deságua nesse lugar. Ele passa por mim para depois ir para outros lugares e se torna uma questão social porque tá todo mundo falando sobre isso. A gente provoca com um dos nossos materiais gráficos, provoca com eu preciso de um descanso. Né? Tá todo mundo... Nunca tivemos tanta gente cansada. Sim. Né? Tá todo mundo cansado, seja de serem bombardeadas por informações o tempo todo, seja por estar trabalhando o tempo todo, por essa sensação de que na internet todo mundo é muito mais feliz e que o emprego de todo mundo na internet funciona muito melhor. Então, tá todo mundo muito cansado. E essa coisa dos blogueiros também, dessa coisa dessa vida da internet também deixa as pessoas muito deslumbradas, né? Completamente, completamente. Uma pessoa que, sei lá,
dançou no TikTok e conseguiu comprar um carro. E uma pessoa que está trabalhando há mais de 10 anos não conseguiu. Sabe? São parâmetros muito desleais. E quando a gente vê isso na internet, são coisas que a gente fica querendo alcançar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E não consegue. Porque não é assim que funcionam as coisas, né? Exatamente. Você fala aqui para Giovana, trabalhando desde os 14 anos para ajudar no sustento, o cansaço chegou antes dos 30. Dentro desse tempo, a felicidade é quase uma mercadoria de troca, usada para mascarar a dor que advém da função. Mas quem a gente é para além do trabalho? Será que um dia vamos entender que também somos gentes cansada demais para pensar em coisas tão profundas? Não é? A gente está cansada de coisas básicas, né? De coisas afetuosas. Esse cansaço está tão impregnado que a gente, no final de semana, não consegue trocar afetividade com as pessoas que a gente ama. Então, o que a gente está sendo para além do trabalho, sabe? Tudo isso é questionado na peça, assim. Gente, isso aqui é muito atual, assim, porque eu acho que assim, muito, assim, 99% das pessoas vão se identificar, porque a gente passa por isso aqui todo dia. Esses dias você está falando, nossa, mas eu tenho que trabalhar no sábado, eu tenho que mexer com alguma coisa no domingo, então a gente não passa. E aí, como é que você vai... No domingo a gente fala, vamos organizar a semana, você está trabalhando lá, sua agenda, organizando tudo para dar conta de encaixar tudo para você ser feito, porque senão você não é mais produtivo, porque senão você não consegue organizar tudo, e aí vai gerando todas essas... E a gente também vive, né, Lucas e Gel, num mundo que agora a ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Ontem eu passei um menino, acho que com 19, 20 anos, tentando se jogar do viaduto ali no Jardim Itália, aquele viaduto ali. E aí tava cheio de gente lá para tentar segurá-lo, mas assim, é muito isso, a gente se sente inútil, a gente, é uma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser falada. Eu acho que vocês foram muito assertivos e que uma super equipe também, né, que a Gel traz aí, que está com vocês, com o Paulo Monarco, que é um super artista aí, renomado já da produtor musical, e incrível, né? Douglas Peron, também do coletivo Espectro Lab, que está com vocês. A atriz iluminadora também, Karina Figueiredo, queridinha, maravilhosa. A produção do espetáculo também é com a Paula Dias. Não esqueci de ninguém? Tem Gil também no figurino. Temos Gil, temos a Raide na assistência de produção, temos a Jéssica Greco, que é quem fez as fotos do espetáculo. A Lisa Elizabeth Reis na sonoplastia. Isso, também ela está auxiliando o Monarco na sonoplastia. Eide, né, que é assistente de produção. Isso, a Raide Nogueira. Ed. Jéssica Greco, Davi Andrade, Leandro Andrade, filmmaker. E diretor de arte, Lucas Vizan. Assistente de comunicação, Gabriel Pires. Exato. Isso mesmo, uma equipe deliciosa aí que está compondo. Maravilhoso. Esse aqui é um projeto que vocês escreveram para a Lei Paulo Gustavo, é isso? Não, Lei. Ele participou a Viver Cultura, do né? Viver Cultura. Foi o primeiro edital que a gente passou. E aí depois a gente já começou a trabalhar, né? Eu e Gel, ali na dramaturgia. Eu, na época, apresentava o que a gente denominou como argumento, né? Provocações. E aí, Gel trouxe a dramaturgia, que foi crescendo e ganhando outros formatos durante o projeto. A gente se inscreveu também na Funarte, foi o segundo edital que a gente passou. Ai, que legal. E vocês têm apoio também da Casa Cuiabana, que é onde vocês têm ensaiado, né, no papel da Luísa, que está lá, né, administrando. Incrível. Exato, incrível. Maravilhosa, inclusive é uma pessoa que tem apoiado a gente com os espaços de ensaio. A gente passou vários momentos lá ensaiando na sala, usando o espaço de estúdio para gravação. Então, é uma pessoa que está super apoiando a gente. Não só ela, como também tem o Estação 737, ali também representado pela Casa do Centro, né, na figura da Ádia, que é quem também cede o espaço para ensaio, porque uma hora a gente está nesse local, outra hora na Casa Cuiabana, que é o local da apresentação que a gente vai realizar. E o espetáculo ele vai para a Casa Cuiabana no dia 30 de abril, 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, né? Uma data assim que vocês, com certeza, como publicitária, e o Lucas também, que está nessa área da publicidade, vocês devem ter pensado juntos isso. Foi uma escolha.
Foi uma escolha porque a gente precisa, enfim, é um assunto que está em pauta e a gente precisa dos olhos do público mesmo voltado para isso, mas que a gente faça isso de uma forma reflexiva e não só mais um dado demográfico de quantas pessoas sofreram com uma situação de estresse emocional dentro do trabalho, sabe? Mas que seja um momento de reflexão, claro, de entretenimento. A gente quer fazer o que você falou que vivenciou na outra peça de Geu, que é sorrir, chorar. Eu espero que você possa viver tudo isso novamente. E eu acho que é um momento assim de reflexão que vai ser muito bom para quem for assistir dia 30, agora de abril, dia 1º de maio, 3 e 4 de maio. E, gente, uma notícia maravilhosa, né? Os ingressos já foram todos esgotados. Já foram. Mas, com certeza, a Gel e o Lucas estão pensando aí em uma nova possibilidade de se Será que apresentar. vem? Segunda temporada. Será que vem uma nova temporada por aí? E a gente fica sabendo de tudo isso no @Curriculum Vital, que é o Instagram de vocês. Lá tem toda a publicidade, né? E também no Instagram da Gel Rodrigues, né? A Gel. Isso, aquela já. Aquela Gel. E Lucas Visan, né? Lucas Visan. Eu, Lucas Visan. Aliás, a gente trouxe para você, tá aí um crachá? Tá aqui. Seu crachá já está com acesso liberado. Aí, ó. Já tô aqui, Faz ó. parte da identidade visual da nossa já vou ser peça. contratada nessa empresa. Já está, já Eu está. tenho contrato. Só comparecer no horário. Tô já local uniformizada marcado. aqui. Eu amei a identidade visual completa da nossa peça. Olha, o Cultura Livre acertou hoje quando falou, nossa, vai de vermelho. Não, o seu figurinista tá antenadíssimo. A gente Antenadíssimo. pensou ali, ó, tá todo mundo na Tá mesma todo paleta. mundo na palheta. Gente, parabéns pelo trabalho. Estou muito feliz assim de ver dois artistas que eu admiro muito. O Lucas também, que vi dentro da MT assim crescer muito, muito esforçado, muito dedicado, excelente profissional. E a Gel, assim, sem palavras para descrever a generosidade dela, em tudo, né, em todos os processos. Eu acho assim que o espetáculo já é sucesso e com certeza a gente vai precisar de mais e mais temporadas, quem sabe levar isso para outros lugares. Porque, gente, um espetáculo desse não pode ficar só em 4 ou 5 dias. É uma coisa... A gente falou que olha tanta coisa que isso aqui aborda, né? Olha tanta coisa que fala. E a gente precisa repensar tanta coisa, inclusive o nosso modelo de vida, né? Pantanal não vai mais existir. Tudo isso por causa de ganância, dinheiro. E tudo isso envolve trabalho, né? Tudo isso está nessa questão. Essa semana também teve uma notícia que mexeu muito comigo, que em pleno 2024 foi uma família em Minas Gerais, foi presa por escravizar uma menina dos 8 anos de idade até os 42. Aí com 42 anos que ela foi entender que ela era escrava daquela família, que ela estava lá trabalhando e fazendo, daí foi presa a família, inclusive os filhos dela. Eu acho isso assim... Então, cada vez mais a gente precisa alertar, às vezes a gente precisa que as pessoas precisam entender, né, o que é isso, né? Às vezes, fulano era o sobrinho mais pobre, vem aqui em casa para brincar com as crianças, botava fulano para cuidar de todas as crianças. A gente via muito isso, quem cresceu, eu também cresci na periferia, então a gente vê muito isso acontecendo. E é trabalho, já é colocar aquela pessoa para trabalhar. E muitas vezes as pessoas não entendem, né? Então, eu acho que o teatro, a arte, a comunicação... ela vem nesse lugar para mostrar, para fazer com que as pessoas entendam cada vez mais o que elas estão passando, né? E falar, nossa, mas eu já passei por isso, ou é isso mesmo, agora que eu fui entendi, porque às vezes a gente age com emoção e não entende muito o que está acontecendo, né, com a gente. Exato. Eu acho que, falando dessa peça, talvez... o que a gente tem de mais precioso são as nossas origens. É o lugar da onde a gente fala, a gente que veio da periferia, a gente é condicionado a pensar no trabalho desde cedo e isso é uma coisa que volta para a gente agora. Inclusive, muito feliz, né? Claro, já falei dezenas de vezes, mas tenho que falar aqui, muito feliz de te reencontrar e de trabalhar com você. Esse projeto, ele nasce de um desejo... de dois artistas que querem falar de algo que é importante, algo que é vital para a gente. Então, estou muito feliz com esse trabalho, que agora a gente vai apresentar para o mundo. Parabéns, gente. Parabéns por toda a comunicação, sabe? Luca, Gel, Giovana, vocês estão assim, de parabéns mesmo.
O cartaz ficou incrível. Isso aqui o público vai ter acesso? Tá muito lindo isso, gente. Muito lindo, tá incrível. A comunicação visual, a paleta de cores, tudo que vocês escolheram. E estamos aí também, Douglas Peron, né, junto com vocês nessa... Prepare-se para um cenário muito bacana, muita coisa bacana, uma iluminação linda, uma sonoplastia Paulo, presente. Então, as áreas elas estão ali todas gestando o alinhadas. mesmo bebê. muito legal, uma equipe aí que... Como que foi a escolha da equipe? Vocês já tinham outros trabalhos juntos, foram escolhendo... Como que chegou nessa equipe final? A maioria foi o primeiro trabalho, né? Acho que eu trabalhei com a Lisa, só que faz assistência da sonoplastia. Trabalhei com o Gil, que faz o figurino em um outro projeto. Com a Paula, eu já tinha feito trabalhos com ela no audiovisual, né? Que é um outro campo, então já tinha feito alguns trabalhos com ela. Também já tinha encontrado tanto o Gil quanto a Paula em sets, né, de gravação. A gente já conhece o trabalho de Douglas Peron, obviamente, de Karina. São pessoas que estão aí atuantes, né? E que a gente quis trazer para esse projeto porque somos concisos, assim, em equipes. Temos pessoas que estão designadas ali para cada área e que fazem todo sentido para a gente, dado a dimensão que a gente queria ter para esse projeto, sabe? Então, estamos muito felizes, inclusive, de estar trabalhando com todo mundo, de ter conseguido reunir todas essas pessoas dentro desse projeto, né? Porque cada um vem de um lugar, mas são profissionais que estão ali, dedicados e empenhados. Vem uma coisa boa por aí. E que a gente já fica pensando, o público deve ser, o que eu vou esperar desse espetáculo, né? O que me aguarda lá na Casa Cuiabana? Vai ser em qual sala lá da casa? Eu não lembro o nome da É aquela de sala. fora, Agostinho? Não, é de É dentro. de dentro, de dentro, na Navarela, eu isso. acho, né? Eu não lembro agora. O nome também não Não. lembro, mas é a sala de Vai dentro. ser muito bacana. E a casa também, né, já é um lugar Por que si só, por si só sim. já fala muito disso. E parabéns. E o que o público encontra lá, Gel? O que você acha assim que vai O mexer? público vai encontrar uma história real, uma história para se conectar, para ver naquela história outras pessoas, outros conhecidos, para se reconhecer cansado ou não, para se reconhecer feliz ou não, e para lembrar o quanto as pequenas coisas da vida são boas, inclusive um sorvete. E o que o público espera do João, esse personagem, no seu primeiro monólogo, Lucas, lá na Casa Cuiabana? Para vocês que forem no dia 30 de abril, no dia 1 de maio ou no dia 3 e 4, tem que sempre lembrar as datas, né? Vocês vão encontrar um personagem que está em busca de seus sonhos e em busca de se entender, né? Enquanto sujeito. Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui conversa com toda essa realidade que está impressa dentro da peça. E é a realidade de muitos, assim. Então, acho e espero que vocês possam se ver representados na história, no personagem, porque a gente fez pensando nisso, né? As pessoas que muitas vezes não se vê representada dentro de um contexto como esse, como palco, como arte. Eu acho que o nosso trabalho é importante por falar, obviamente, da onde a gente vem, das nossas origens, e porque não é panfletário, é a gente falando para outras pessoas como nós. Exatamente. E lembrar, né, gente, todos os ingressos já foram esgotados, mas aguardem, sigam lá, Currículo Vital, no Instagram, @curriculumvital, e vocês vão ficar sabendo de tudo, se eles vão trazer outra temporada, o que vai acontecer, vai que surge alguma vaga e tem um anúncio lá também. Então, é isso, porque agora é sentar e chorar, porque já acabou, não tem mais jeito. E olha que a Gel, que é a diretora e dramaturga, falou, gente, liberei hoje os últimos ingressos, né, Gel? Sim, Conta nós aí. liberamos hoje ingressos para uma sessão extra, que era uma coisa que muita gente tinha pedido. E aí, para nossa surpresa, em menos de quantos minutos? 13 minutos. 13 minutos os ingressos se esgotaram. Então, é uma surpresa muito grata pra gente, né? Ter um trabalho nosso que ainda não foi visto sendo abraçado de uma maneira tão bacana pelo público. O teatro está vivendo um momento gostoso, né? Assim, da gente ver que tem muita coisa sendo produzida e o teatro está lotado, as pessoas estão indo ao teatro. E é importantíssimo, importantíssimo, porque é o que eu falo sempre para Lucas, que também é um momento de pioneirismo, né? Eu sou uma travesti, dramaturga e diretora lançando um projeto, sabe? Ao lado de um ator incrível.
E isso é uma potência muito grande, porque em Cuiabá, sendo o estado que mais mata pessoas trans ainda, isso é muito importante, né? É dar possibilidade para outras meninas que também possam escrever, que também possam se inspirar de algum modo, porque não é sobre protagonismo, é sobre trazer mais pessoas, sabe? Protagonismo acho que já não importa mais, a questão agora é trazer outras pessoas. Então, que outras meninas se sintam inspiradas a escreverem, a fazerem seus projetos e continuar o trabalho. Certeza. Você é inspiração, Gel, com certeza, para mulheres cis, trans e todas, né? muita Você é gente. todas mesmo. Parabéns. E é isso, gente. Convite para vocês estarem indo lá na Casa Cuiabana e ficar de olho também, né, no Instagram. E na Casa Cuiabana, eu não sei, porque acabou. Se você pegou o ingresso lá. Se você tá com ingresso, é isso, né, Lucas? Se você tá com seu ingresso, vá. Se você não tá com ingresso, fica de olho nas redes sociais. Quem sabe alguma notícia tá vindo por aí. E é isso. E muito obrigado, Jael. Muito obrigada, Lucas, por vir aqui contar um pouquinho do processo de vocês, processo de criação, parceiros incríveis, projetão e vida longa esse encontro. Vida longa. A Vida gente que longa. agradece, né? É uma oportunidade linda falar sobre um trabalho que está sendo gestado há mais ou menos 1 ano e meio, assim, sabe? Pensando desde a concepção até agora. Então, é lindo que a gente possa falar hoje sobre ele e apresentar para o nosso público daqui a pouquinho, né? Apresentar para bem todo mundo aí. e deixar mais um filho aí no mundo, para os próximos virem, porque não sou mãe solo, não sou mãe solo e nem mãe de um filho só. Então, que venham outros projetos. Com certeza. E Contavento, volta? Ai, Será gente. que Contavento volta? Não sei. Deixa Fica aí, ó. também. É isso, gente. Muito obrigada e até logo.